Abra comigo aí, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 10. Nós estamos dando sequência ao livro de Coríntios, já estamos aqui no capítulo 10. A cada domingo nós temos tentado estudar um pouco de um capítulo. E hoje eu quero falar com você do capítulo 10 a partir do verso 31. Vivam, façam tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Acharam aí? 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 31. O apóstolo Paulo escreve dizendo a esta igreja na região da Caia, dizendo: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Mas o de muitos, para que sejam salvos. Até aqui. Feche os seus olhos rapidamente, vamos orar mais uma vez. Pai, queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade e privilégio de ouvirmos a sua voz. Fale conosco nesta tarde, mais uma vez, em nome de Jesus. Irmãos, um dos slogans principais da igreja protestante é o só lhe deu glória. Diga assim: somente a Deus a glória. Diga mais uma vez: somente a Deus toda a glória. Irmão, se tem algo que nós insistimos em nos atrever, é roubar ou tentar roubar a glória de Deus. Isso pode ser em vários âmbitos. Quando nós fazemos questão do nosso nome aparecer, quando nós nos sentimos no centro das coisas, quando nós não somos a parte ou o convidado principal da festa, quando a gente não é a pessoa mais importante da família ou da igreja, do convívio social, nós temos uma tendência em querer em várias áreas da nossa vida roubar a glória que só pertence ao dono dela, Deus. E Deus não pode dividir a glória dele com ninguém, porque ninguém é capaz de suportar a glória de Deus, ou teria motivos de ser exaltado e glorificado como Deus é. Primeiro, Deus é satisfeito em si mesmo. Ele não precisa de nada do lado de fora, e muito menos do lado de dentro para ser o que é. Ele é o que é, independente das circunstâncias. Por isso Deus não pode ser alterado quando o glorificamos. Ele não se sente mais Deus. Ele não se torna mais belo quando o contemplamos. Ele não aumenta de tamanho quando reverenciamos a sua grandeza. Deus é o que é, desde antes da eternidade. Ele sempre foi, Ele sempre será, e para sempre Ele é Deus. Por isso Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. E a igreja, no período da Idade Média, ela de certa forma atreveu-se com um imperador chamado Constantino, tirar a glória de Deus e atribuir ela a uma figura, a uma personalidade, a uma pessoa. Só que no capítulo 10 da carta escrita aos Coríntios, Paulo não trata da glória divina associada a uma personalidade, não tem nada a ver isso na carta. O que Paulo vai dizer aqui na carta do capítulo 10? Mais uma vez, ele vai tentar corrigir a idolatria a outros ídolos. É você tirar a glória de Deus mais uma vez e colocar em imagens que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não tocam, pés que não correm, bocas que não falam. É como se esses ídolos fossem criados pela própria invenção do coração humano. É isso que Paulo, mais uma vez, ele já tratou isso no capítulo 8, e ele está relembrando os irmãos mais uma vez. Nos versos seguintes, ele diz assim: vocês precisam se lembrar
que lá naquele tempo de Moisés, os pais de vocês comeram e beberam de uma comida espiritual, ou seja, a pedra principal. Ele associa a pedra a um alimento. Por que que ele faz isso, o apóstolo Paulo? Porque o pão, o maná que descia do céu, ele tipificava, ele apontava, ele era uma sombra, ele era uma seta daquilo que haveria de vir plenamente. Por isso que João diz: eis aí, esse é o pão vivo que desceu do céu. Esse é o pão que nós comemos e não sentimos mais fome, porque ele nos sacia. Esse é Cristo, aquele que uma vez que o recebemos, nós já estamos completos. Em Cristo somos satisfeitos. Em Cristo nós podemos o adorar, porque Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno da nossa veneração. Ele é digno do nosso louvor. Ele é digno do nosso amor. Ele é o alvo das nossas canções. Ele é o alvo dos nossos sermões. Ele é o primeiro a ser exaltado pela manhã. Ele é o primeiro a ser agradecido pela manhã. E Ele também deve ser digno de ser honrado pela tarde, honrado pela noite, porque Ele é o dono da vida. Ele é autoexistente. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o primeiro e o último. É Ele quem abre o mar, é Ele quem fecha a boca dos leões, é Ele que levanta o paralítico, é Ele que dá vista aos cegos, é Ele que multiplica os pães, e é Ele que ressuscita os mortos. Ele também é o dono da história, o Criador de todas as coisas, o Senhor de tudo e todos. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Hoje eu estou penteca, aleluia. É por isso que a glória é só de Deus. E mais uma vez Paulo precisa relembrar o movimento paganista dentro da igreja corintiana. Ele precisa relembrar que esses ídolos são em vãos. Por isso que ele cita isso: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. 6, o que foi exemplo? Porque o povo, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, verso 3, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual, os seguiam, e essa pedra é Jesus. Sabe por que Jesus é a pedra principal? Porque é como se fosse nos dias atuais, se a gente tivesse uma coluna. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Quem está aí não vai ver. Mas aqui, ó, na minha frente tem uma coluna. Você acha que vale a pena a gente bater o martelo ali e tirar essa coluna? Não. Porque a gente compromete toda a estrutura do prédio. Tem colunas que não pode mexer. Você já viu na igreja que tem uma coluna no meio? Aí você tem que ficar assim, ó. Por que não tira? Porque não pode. É isso que Paulo está explicando para os coríntios. Jesus é a coluna que não pode ser tirada, porque se tirar essa pedra, tudo que está sendo sustentado por ela cai. E a idolatria nasce quando tiramos a pedra principal do centro, para colocar personalidades. Quando nós tiramos Cristo dos louvores, o que sobra é canções humanas. Quando nós tiramos Cristo do sermão, o que sobra é a história da carochinha. Quando nós tiramos Cristo do centro da igreja, o que sobra é idolatria e carnalidade. Não tirem, Ele é a pedra, Ele é o pão, Ele é a bebida que os seus pais beberam. E olha só o que ele diz no verso 8: e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram. Que tipo de imoralidade que o povo praticou no deserto? Eles caíram mortos em um só dia, 23 mil homens. Por quê? Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Irmãos, quando a gente não faz tudo para a glória de Deus, a gente tem uma mania de murmurar. Se estivesse fazendo para a glória de Deus, mesmo se não desse certo, a gente entenderia: Cristo recebeu o louvor e é isso que vale. Eu não estou fazendo para te agradar, eu estou fazendo para agradar a Deus.
Então a gente para de colocar a expectativa naquilo que as pessoas vão entender, e a gente pensa, não, o meu coração está alinhado com o propósito da glória, eu quero devolver a glória, é por isso que eu continuo fazendo o que faço, por isso que eu continuo vivendo para a glória de Deus, pregando o que prego, cantando o que canto, indo aonde eu devo ir para a glória de Deus. E quando você não faz para a glória de Deus, fica cansativo, fica danoso, fica doloroso, porque você não está fazendo com a verdadeira intenção. E aí sobra espaço para murmurar. E no deserto, o pão descia do céu, mas o povo assim, Moisés, eu estou com saudade dos pepinos. Moisés, eu queria mesmo era a cebola e os alhos lá do Egito. O povo murmurava. Aí Moisés resolveu o problema e falou assim, vocês estão lembrando do Egito? Mas a gente era escravizado. Não, Moisés, pelo menos lá a gente tinha carne. Aqui é só esse pãozinho que desce, só isso. Deus ficou tão furioso que mandou cordonice, que o povo começou a comer, saiu pelos olhos. Irmãos, a gente tem que aprender a fazer tudo e viver para a glória de Deus. É ser grato no arroz com ovo, é ser grato quando tiver a picanha, é ser grato quando tiver pão com manteiga, é ser grato quando nem pão tiver, e muito menos manteiga, é ser grato, é o que Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Só uma pessoa que vive para a glória de Deus chega nesse nível. E aí ele diz assim, não fiquem murmurando. Irmão, você murmura? Não, precisa não, responder não. Segura. A murmuração é um dos piores pecados da igreja. Sabe o que a murmuração quer dizer? Eu não confio no que o Senhor faz, Deus. Se eu fizesse, eu faria melhor do que o Senhor. Porque a murmuração é assim, o telefone é até bom, mas se fosse o 13, ia ser melhor. Não, a Bíblia é até legal, mas se fosse maior. Não, o culto está até bom, mas se o ar-condicionado tivesse mais gelado. Não, esse pregador, mas se fosse o pastor Márcio. Não é assim? A gente não está satisfeito com nada. E a murmuração irrita Deus. Porque é como se a gente estivesse dizendo assim, Deus, o Senhor está sendo um Deus errado, deixa eu ser Deus para eu te ensinar a ser Deus, porque você não está sabendo ser Deus. O Senhor está fazendo tudo errado. A comida não está legal, a casa que eu moro não está boa, a igreja que eu congrego está tudo ruim. Deus, a roupa que eu visto não está legal, não tem roupa nova, não tem sapato novo, eu não tenho não sei o quê. Olha que o marido que o Senhor me deu é ruim, ronca. Deus, a mulher que o Senhor me deu não sabe fazer um arroz soltinho. O tempo todo a gente murmura, e a murmuração irrita Deus, acende a ira de Deus, porque a murmuração é reflexo da ingratidão do nosso coração. Irmãos, a pior coisa que tem é conviver com alguém que só vive murmurando. Nada está bom, está quente demais, está frio demais. Está chovendo muito. Não, mas o tempo está muito seco. Não, o carro não está legal. Irmãos, assim, a pessoa contamina a gente. Nada está bom. E Paulo começa a trazer isso como resultado de que o povo no deserto que murmurou, morreu. A murmuração tem consequência, morte da confiança, morte de uma entrega, morte de um coração grato, morte de uma vontade de querer viver tudo para a glória de Deus. E o povo pagão tinha esse costume. Não fiquem murmurando como alguns deles fizeram. Estas coisas, verso 11, aconteceram com eles para servir de exemplo, ou seja, os que morreu para servir de exemplo para a gente não murmurar. E elas foram escritas como advertência a nós. Então, quando você lê as histórias do povo morrendo pela murmuração, é para a gente ler e não cair no mesmo pecado. Parar de murmurar e viver para a glória de Deus.
Irmãos, sabe a pior coisa de um murmurador? Que o problema dele sempre está no outro, nunca está nele. Se você vê alguém murmurando demais, parece uma máquina de lavar um tanquinho estragado. O problema é a esposa, o problema é o filho, o problema é o presidente, o problema é a gasolina, o problema é não sei. Não, o problema está atrás do espelho. Como já dizia o missionário Roberto Carlos, esse cara sou eu. Não é assim que ele diz, o missionário? Ah, vocês não conhecem. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, de advertência para quem o fim dos tempos tem chegado. Irmãos, quando Jesus voltar para buscar uma igreja, Ele não vai buscar uma igreja idólatra e murmuradora, Ele vai buscar uma igreja que adora somente a Ele, glorifica a Ele e é grato a Ele em todo o tempo. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta se abrir, Ele é Deus, mas se fechar, irmão, é assim que a gente tem que viver, irmãos. Ele fez, Ele é Deus, Ele não fez, Ele é Deus, Ele deu, Ele é Deus, se Ele não dá, Ele continua sendo Deus, se Ele está nos sustentando, é porque Ele tem o controle de todas as coisas. Então viva, faça tudo para a glória de Deus. Um jovem como eu levantou na igreja e falou assim: pastor, eu estou pensando em abrir mão do ministério. Aí o pastor olhou para ele e falou assim: sério? Mas por quê? Na igreja que eu congrego tem fofoca demais. Pastor, na igreja que eu congrego, sabe, o povo é muito hipócrita. Na igreja que eu congrego, está tudo errado. Pastor, não, claro. Mas faz o seguinte: enche o copo de água, igual esse aqui está cheio, está cheio, ó. Dá 10 voltas na igreja correndo, sem deixar a água cair, e depois você sai da igreja. O jovem pensou assim: o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí o jovem pegou o copo, até na tampa, cheio de água, e deu a primeira volta. O pastor: corre que você não está correndo não. E ele concentrado olhando para o copo: 1, 2, 8, 10. Na 10ª o pastor perguntou assim: está vendo a fofoqueira? E o jovem concentrado no copo: está vendo os hipócritas? Está vendo as coisas erradas da igreja? Agora pode sair. Aí o jovem entregou o copo e falou: pastor, a água não caiu não, mas eu não entendi as perguntas. Você não entendeu não, né? Porque você estava focado no copo. É porque você perdeu Jesus de vista. É por isso que está sobrando tempo para reclamar dos outros. Sai da igreja, pode até sair, mas volta a sua visão para Cristo. Porque se ela tivesse em Jesus, você parava de reparar no problema dos outros e começava a concentrar no copo cheio, em Jesus Cristo, que é o que de fato você precisa. Aí o jovem: não, pastor, tudo bem, se você não sabe brincar também, não precisa. Olha só o que ele diz aí no verso 13: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. O povo estava sendo tentado no deserto a adorar os bezerros, mas aquilo não vinha da parte do diabo e muito menos de Deus, era do próprio coração deles, idólatra. E ele diz assim: mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Irmão, você não está passando por prova além da sua força. Não se esconda atrás das provas, não se esconda atrás das lutas, enfrente-as, porque tudo que você está passando, Deus já sabia da força que você tem para superar e suportar. Porque Ele não é covarde de te dar uma prova além da sua força, é o que o texto diz. Por isso, viva para a glória de Deus. Ele sabe até onde você suporta, Ele sabe até onde você consegue ir, irmãos. E ele diz assim:
Por isso, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Fica atento enquanto a gente está denunciando o pecado do outro, olha para si próprio. Avalie-se o homem a si mesmo, para que ele não caia naquilo que ele denuncia e condena. Irmãos, essa é a palavra que tem permeado no meu coração, para que eu não seja o pior dos hipócritas em denunciar o pecado do outro e perceber pecados maiores dentro de mim. Que às vezes a gente fica gastando tempo tentando tirar o cisco do olho do irmão e tem uma trave gigante no nosso. É isso que ele está tentando dizer. Aí ele fala assim: se a gente está comendo do pão e bebendo do cálice, nós não somos membro do mesmo corpo? Sim. Aí no verso 23 ele diz assim: todas as coisas são lícitas, comer, beber, buscar a Deus, mas nem tudo me convém. Por quê? Essas coisas que Paulo chamou de lícita, era comer e beber, mas tinha uns que tinham o costume de fazer isso no paganismo. Aí ele ensina assim: já que comer e beber alguns alimentos em alguns grupos, em determinadas circunstâncias, vai escandalizar o outro irmão, é lícito comer? É, mas não convém. Vocês lembram que eu falei isso aqui? O crente que gosta de tomar um vinhozinho, que não é pecado, mas toma ainda posta, e faz questão de falar que é maduro, não tome. Você não tem coragem de parar de tomar um vinho por causa do seu irmão que é fraco, não? Não. Então você não ama o seu irmão. E se você não ama seu irmão, você não ama a Deus. Porque como é que você fala que ama a Deus, se o seu irmão que você vê, você não é capaz de renunciar nada por ele? Como é que você vai renunciar alguma coisa por causa de Deus a quem você não vê? Irmãos, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Convém o cristão andar em alguns lugares? Não. Não, mas eu sou maduro, eu não me contamino. Mas não vai. Não, mas eu sou muito super espiritual, eu não tenho dificuldade com isso. Não, não faça por causa do outro que não é espiritual como você. Por amor a ele, poupe. Por amor a ele, suporte. Por amor a ele, abra mão. Por amor a ele, renuncie. Por amor a ele, deixe de fazer. Eu não estou dizendo que isso não é lícito, mas não convém. Questão de roupa, mesma coisa. Num calor desse, podia estar todo mundo aqui de bermuda, mostrando as canelas, mas convém fazer isso aqui? Não, porque tem que ter ordem e decência, porque o povo não sabe o limite do tamanho das bermudas. Dependendo, vai só subindo. Aí você tem que perguntar assim: irmão, você veio com a bermuda? Tem como você voltar para você colocar? É lícito andar de bermuda? É, mas convém em determinados lugares e determinado tamanho delas? Não. Só que a gente é incapaz de renunciar um decote, uma bermuda, em nome do irmão. O problema de se estar olhando é porque está querendo ver estrela. Não, você tem responsabilidade de ser decente por causa do irmão. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aí olha o que ele diz: ah, Tiago, você está falando isso porque você está sendo moralista, que não sei o que, 24. Ninguém busca o seu próprio interesse. Porque o contrário do mundo hoje é assim: se te faz feliz, pode. Assinado, capeta. Não, às vezes o que te faz feliz ofende o seu irmão. Deixe de fazer por ele. Eu sei que não é fácil, irmãos. Vou poupar o nome.
Estou indo pregar daqui a pouquinho, irmão, nem barba eu tenho, tá vendo? Eu gastei um vidrinho de minoxidil para poder crescer. Para eu poder pregar numa igreja, eu vou ter que cortar hoje. E demora a crescer, porque aqui é igual mato. Aqueles matos ralinhos. Para poder pregar o evangelho, quero cortar. Porque pediram para eu tirar. Ah, eu podia ter falado um tanto de coisa. Não, irmão, tem nada a ver. Barba, nossa, isso aí é lícito. A barba é lícita. Mas por causa do evangelho, vale a pena eu ficar com cara de mais novo. Mais ainda. É isso que Paulo está tentando dizer. Só que o problema de Corinto não era a barba, era comida e ídolos. Irmãos, cuidado para você não escandalizar outros crentes lá no TikTok. Cuidado para você não escandalizar outros crentes com a sua vida dentro das redes sociais. Que perigo é isso? Faça tudo para a glória de Deus. Você tem que pensar assim: antes vai glorificar? Antes de eu usar, antes de eu ir ali, antes de eu fazer isso, vai glorificar Deus? Se a resposta for não, não faça. Mesmo que você não seja feliz. Amém? Faça tudo para a glória de Deus. Comam de tudo o que vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e tudo da sua plenitude. Irmãos, tem gente que durante o período da Semana Santa não come carne, e eu tenho que respeitar, e você tem que respeitar pelo motivo do irmão. Tem gente que não gosta de coraçãozinho, de moela e de outras coisas que tem sangue, chouriço, caldo lá, como é que fala o nome do caldo? Pardo. Se comer na fé do irmão escandaliza, não coma. Deixa você comer em casa. Essa é a verdade. A gente tem que aprender a viver na liberdade. Se está ofendendo o outro, por amor a ele, não fala: Tiago, então quer dizer que a gente tem que se anular sempre. Não. Mas se dá para anular, para não fazer, se dá para abrir mão, faça, porque isso é louvável. Quantos estão entendendo isso? Amém? Está vendo que o evangelho tem muito mais a ver com o outro do que consigo mesmo? Porque maior é o que serve. Aí ele trata essa questão do comer e beber por causa da consciência. Verso 29. Pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Pergunta. Ele responde: se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo que dou graças? Ou seja, eu não tenho que ficar preocupado com a liberdade minha do que os outros vão pensar, não. Tem. Uma vez que você é cristão, sim. Você tem que perguntar se a sua vida está agradando a Cristo ou não, e se os outros estão sendo edificados. Tem. Por isso que Jesus pergunta aos discípulos: quem eles dizem que eu sou? O que eles estão falando a meu respeito? Um diz que o Senhor é João Batista, Jeremias, Elias, ou qualquer um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, tomando a palavra, disse: eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disseste bem, Simão Pedro. Não foste carne nem sangue quem tu revelaste, mas o meu Pai que está no céu te revelou. O crente agora está andando assim: eu não estou nem aí, pode pensar o que quer de mim. Uai, como assim? Já estou crucificado com Cristo? Está mesmo? Agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim? Vive mesmo? Porque se é Cristo que vive em você, nem você mais vai fazer o que você quer, mas o que Cristo gostaria que você fizesse. E Cristo quer escandalizar um irmão à toa? Não. Eu tenho certeza, porque Filipenses capítulo 2, e você pode ficar de pé no seu lugar, diz assim: ele sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de um servo.
O próprio Cristo lavou os pés dos discípulos. Irmão, você tem ideia disso? Do Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, lavar o seu pé, te servir na mesa dizendo: comam e bebam do meu cálice e do meu corpo. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. As palavras de Jesus é isso. Irmão, a igreja só se torna igreja quando nós nos preocupamos muito mais com o irmão do que conosco mesmo. E a coisa mais difícil que tem hoje, em um mundo que prega o contrário: separa, vai ser feliz, divorcia. Se está te fazendo mal o casamento, abra mão de ser isso, deixa esse velho de lado, deixa essa mulher fofoqueira de lado aí. Irmãos, olha as redes sociais quando tem um divórcio. Olha que alívio, tinha que ser feliz mesmo. E quem diz que felicidade é abrir mão do casamento? Às vezes a maior felicidade é continuar no casamento, porque Cristo, sendo fiel e noivo da sua igreja, não divorciou dela porque ela foi infiel. Eita, aí ele termina o versículo bonitinho: portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Eu não tenho que agradar ninguém. Tem. Se você é cristão, tem. Porque se você não está agradando o seu irmão, tem algum problema com o seu cristianismo. Paulo está dizendo assim, ó: eu não faço isso, eu procuro agradar a todos, em tudo ser agradável, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que alguns sejam salvos. Vamos chegar nesse nível aqui? Vamos? Parar de buscar os nossos próprios interesses, para buscar os de Cristo em nós. Glória a Deus. Pastor, eu até podia fazer o que eu vou fazer, mas eu não vou fazer por causa do meu irmão. Amém. Você pode ter certeza que seu galardão não está aqui, está no céu. Pastor, eu vou deixar de fazer algumas coisas, eu estou certo. Sim, você tem direito, mas eu vou deixar de ter direito para agradar o meu irmão, porque eu quero que ele ouça o evangelho.